Cheryl e eu somos proprietários de uma fazenda em Buckingham, Iowa, onde cultivamos principalmente milho. Isso ocorreu em agosto de 2018, durante um clima ligeiramente chuvoso. Passamos a maior parte de nossas vidas na fazenda, e é praticamente tudo o que conhecemos. A vida na fazenda em Iowa significa vastos espaços e poucas pessoas ao redor. Nossos vizinhos mais próximos, George e Kenny, são agricultores como nós, cada um a cerca de 800 metros de distância em direções opostas. É fácil fazer amizade com os vizinhos. Frequentemente, convidamos George, Kenny e suas esposas, e vice-versa, para eventos normais de fim de semana. Numa noite em que recebemos George e sua esposa para bebidas, todos nós ficamos bastante bêbados enquanto jogávamos jogos de tabuleiro. Eles saíram por volta das 11, já que suas casas eram a apenas 30 segundos de carro em linha reta. Continuamos a beber um pouco de vinho enquanto assistíamos a um de nossos filmes favoritos. Estávamos começando a ficar cansados e sentindo os efeitos do vinho, provavelmente prestes a adormecer no sofá abraçados, quando ouvimos uma batida na porta da frente. Uma batida àquela hora era incomum, nunca acontecerá antes. Acompanhada pelas batidas, parecia que ouvíamos uma voz dizendo algo. Diminuí o volume da TV e esperei. Cerca de 20 segundos depois, outra série de batidas seguiu-se por uma voz abafada pedindo ajuda. Estávamos prestes a abrir a porta quando Cheryl apertou meu braço, fez uma careta e sacudiu a cabeça negativamente. Sussurrei que só perguntaria quem era, mas ela insistiu que não deveríamos deixá-los saber que estávamos em casa, embora provavelmente já soubessem. Fui até a porta e perguntei quem era. A voz do outro lado agradeceu e disse que estava perdida. Perguntei quem eram, e a voz respondeu a esposa e eu. Pedi para a esposa dizer algo, mas houve um silêncio. Insisti, e a voz disse que ela não estava perto no momento. Foi aí que as bandeiras vermelhas começaram a surgir em minha mente. A voz parecia mais profunda agora, e algo parecia estranho. Ri e disse se era George. A voz, agora mais profunda, respondeu afirmativamente. Senti alívio ao acreditar que era George, mas ainda hesitei em abrir a porta. Pedi para confirmar o nome de sua esposa, e a voz desconhecida disse que era uma pergunta capciosa. Nesse momento, percebi que algo estava errado e fui buscar meu telefone para ligar para George, enquanto Cheryl insistia em chamar a polícia. George atendeu após algumas chamadas, e eu disse que alguém estava batendo na minha porta tentando me enganar. Ele afirmou que não estava na frente da minha porta e perguntou por que eu achava isso. Desligamos, e, bêbados como estávamos, houve mais batidas na porta. Gritei que tinha uma espingarda e ameaçava atirar se não saíssem. A voz disse que só precisavam usar um telefone. Cheryl ligou para o 911, sabendo que levaria tempo para um policial chegar. Ouvimos passos ao redor do deck de madeira que envolve nossa casa. Alguém tentou levantar a janela, e Cheryl gritou para nos deixarem em paz. Gritei também, ameaçando atirar, enquanto corria para pegar minha espingarda. Logo depois, ouvimos a voz de George dizendo para abrirmos. Ele trouxe sua espingarda e explicou que não viu nada. Ficou conosco até a chegada do policial, que fez uma varredura na propriedade antes de sair. Seguimos seu conselho e instalamos câmeras na frente e atrás da casa. Este incidente nos fez perceber o quão vulneráveis estávamos naquela noite e o quão crucial era ter precauções de segurança. Essa narrativa se desenrola na fazenda dos meus avós durante o verão de 2018. Em uma noite em que eu estava sozinho, já que meus avós estavam fora, fui encarregado de cuidar da fazenda por algumas noites. Na última noite, enquanto assistia a TV na sala, comecei a ouvir um barulho estranho vindo do milharal. Inicialmente, ignorei o som, presumindo que poderia ser um cervo. No entanto, minha preocupação aumentou quando todas as vacas começaram a mugir ao mesmo tempo. Normalmente, apenas uma vaca mugiria de cada vez, então percebi que algo estava errado. Como eu era o único na fazenda,
Minha responsabilidade era investigar o que estava acontecendo. Fui até o armário para pegar um casaco e sair, mas antes de conseguir, ouvi um grito agudo de vaca. Fiquei paralisado, percebendo que algo terrivelmente errado estava acontecendo com as vacas. Corri escada acima até o quarto do meu avô, onde ele guardava algumas armas. Peguei seu rifle de caça e dirigi-me para fora, pois as vacas ainda não paravam de mugir. Ao verificar o celeiro, não encontrei nada fora do comum, mas ao descer mais, percebi que uma vaca estava faltando em sua baia. Isso era estranho, pois eu a tinha visto amarrada lá na última vez. Enquanto me dirigia ao milharal para investigar, pensei ter ouvido pessoas conversando. Cansado da situação, disparei 2 tiros para o ar. O silêncio se instaurou, e as vacas ficaram quietas. Entretanto, ouvi passos no campo. Mesmo hesitante, decidi entrar no milharal, armado, pois não podia me esconder em casa com intrusos no campo. À medida que avançava, ouvia vários pares de passos ao meu redor. Ao chegar mais fundo no campo, congelei ao perceber uma figura vestida de preto parada a poucos metros de mim. Levantei minha arma, pedindo para que saísse da minha área, mas ele não se moveu. Ao disparar outro tiro para assustá-lo, percebi que ele e outras 6 ou 7 pessoas, todas vestindo máscaras assustadoras, estavam ao meu redor. Quando o homem se aproximou, apontei minha arma, ordenando-lhe que se afastasse. Contudo, algo assustador aconteceu, eles começaram a cantar algo incompreensível, parecendo uma espécie de ritual. Sem entender, corri o mais rápido que pude, derrubando algumas fileiras de milho. Ao parar para recuperar o fôlego, disparei 6 tiros na direção deles. Ouvi passos e o som de colheitas farfalhantes indo na direção oposta. Corri de volta para a casa da fazenda, mas parei ao ver algo chocante no chão e uma cabeça de vaca cercada por velas. Assustado, peguei o telefone e liguei para a polícia, relatando tudo o que aconteceu. Um oficial chegou logo depois e encontrou a cabeça de vaca. Ele chamou uma equipe de busca, transformando a fazenda em uma cena de crime ativa. Meus pais vieram me buscar, levando a situação a sério, e instalaram um sistema de câmeras de segurança de alta tecnologia na fazenda. O grupo misterioso, que realizava algum tipo de ritual de sacrifício de animais, escolheu realizar essa atividade perturbadora enquanto eu estava sozinho na fazenda. Meu nome é Howard, tenho 25 anos e resido na fazenda da minha família, onde contribuo para os cuidados sempre que meus pais estão fora. Esta é uma fazenda familiar modesta, não voltada para atividades comerciais. Meus pais têm a expectativa de que eu assuma a responsabilidade quando eles não puderem mais cuidar dela, não apenas por ser o filho mais velho, mas também por ser o único. No entanto, sinceramente, não vejo um futuro permanente aqui, no meio do Arkansas, especialmente após um incidente peculiar ocorrido no último julho. Meus pais decidiram fazer uma viagem romântica por uma semana, deixando-me e minhas 2 irmãs, Crystal e Morgan, encarregados da propriedade durante a ausência deles. Em geral, não há muito movimento por aqui, proporcionando privacidade, embora eu considere que seja um pouco demais, principalmente em uma noite específica. Tudo começou mais tarde naquela noite, à medida que se aproximava a hora de irmos para a cama. Minhas irmãs estavam focadas em seus cursos online, enquanto Crystal se dedicava a aulas de verão, e Morgan e eu estávamos assistindo TV na sala. Apesar de todos nós desejarmos uma mudança de estilo de vida longe da fazenda, especialmente porque estou na fase mais ativa dos meus 20 anos, um aspecto assustador da vida na fazenda são os predadores, não apenas os animais que destroem as plantações, mas também as pessoas que roubam. A certa altura, nossos 2 cachorros começaram a agir de maneira frenética no quintal, claramente assustados. Ao ir até lá para investigar, percebi que ambos estavam olhando na direção das plantações. Aprofundando meu olhar, ouvi um assobio humano vindo do milharal. Esta era a primeira vez que me deparava com um intruso na propriedade, com meu pai não presente.
Decidi correr para dentro e pegar uma das armas disponíveis. Os cachorros continuaram latindo quando apontei a arma para o alto e disparei um tiro, o que silenciou temporariamente os cães. Empolgado, gritei para o suposto invasor sair da nossa terra, esperando que isso fosse suficiente. No entanto, o retorno dos latidos me fez perceber que a situação não estava resolvida. Retornei ao quintal, pronto para repetir o procedimento, mas meu coração disparou quando avistei um homem a cerca de 6 metros dos cachorros, bem na frente do milharal. Ele olhou para mim, e, ao gritar, ele correu para o milharal. Iniciei uma perseguição e disparei outro tiro para o alto, detendo-me perto dos cachorros, sem coragem de entrar no milharal. Não estava disposto a deixar os cachorros lá fora, então soltei-os e os levei para dentro de casa, comunicando às minhas irmãs o que estava acontecendo. Ao ligar para meu pai, ele recomendou que eu desse outro tiro de advertência caso o intruso voltasse. Gradualmente, todos nós fomos para nossos quartos, cada uma das minhas irmãs levando um dos cachorros consigo. Mantive a arma em meu quarto, pois todos estávamos um pouco assustados com a situação. Com a janela aberta, enquanto assistia a um filme no meu laptop deitado na cama, ouvi um assobio vindo de fora. Corri até a janela para ver alguém caminhando pela grama. Ele parou de andar como se pressentisse minha presença e se virou para olhar diretamente para minha janela, continuando a assobiar. Percebendo que ele estava tentando nos assustar, mesmo após ficar claro que eu estava armado, peguei a arma da cama, apontei pela janela e atirei no chão, a poucos metros de distância dele, intencionalmente errando. Isso encerrou sua tentativa de assustar-nos, e ele fugiu da vista da minha janela, indo em direção à frente da casa. Dessa vez, ele não voltou, e não conseguimos identificar quem era ou qual seria a sua intenção. Poderia ser apenas um adolescente ou um grupo de adolescentes tentando assustar agricultores inocentes por diversão, ou poderia ser alguém perigoso. Essa incerteza permaneceu conosco, pois nunca descobrimos a verdadeira identidade ou motivação do invasor.